Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rei e equipe. Nós estamos aqui na BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Você nos assiste pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, também pelo Twitter. Estamos lá na timeline do Twitter ao vivo. No site bocnews.com em duas versões, o vídeo na página inicial e também a versão podcast / rádio lá no canal de áudio que fica também no site do BocNews, tá certo? O programa desta segunda-feira vai repercutir mais um empate do Santos, sábado contra o Ceará 0-0, o Santos do Carille até agora não fez gol, que coisa, né? Ia fazer, se o Marinho não tivesse escorregado naquela oportunidade em que o Santos precisava urgentemente, né, de um gol. O Marinho escorregou e o gol não veio e o Santos estava melhor no jogo e a situação poderia ser outra se ele tivesse convertido aquela oportunidade. Como não converteu, ficamos no 0-0 mesmo. E o Santos tem uma semana cheia para treinar, né? Ontem não adiantou nada bater o bumbo, porque quando a gente precisa do Corinthians e do Flamengo, eles não ajudam, né? O Flamengo teve a moral de perder do Grêmio, que ele ganhou tudo quanto era jogo, né? Até cuspe a distância, o Flamengo ganhou do Grêmio. Aí ontem perdeu. O Corinthians empatou com o América Mineiro, nesse meio de semana tem América e São Paulo, então, infelizmente, hoje o Santista tem que torcer para o Santos melhorar e dar uma secada em quem está atrás. Então vamos ver o que acontece, porque o Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento, é um negócio muito perigoso. Por melhor que o time aparente evolução, por mais a evolução que o time aparente, né, passe desde o jogo contra o Bahia, se não ganhar jogo não adianta nada, precisa começar a ganhar já do Juventude, né, que é um confronto ali de times que estão próximos. O Juventude não está muito longe do Santos na tabela, então ganhar seria extremamente importante no próximo domingo. Depois tem o confronto contra o Fluminense. O Juventude tem 23 pontos, né? O Santos tem 24, o Santos tem um ponto à frente. Se empatar contra o Juventude, vai dizer, mantém pelo menos a distância para o Juventude, mas é aquela história, né? Tem gente vindo lá atrás pedindo passagem, então é bom tomar cuidado. Nós vamos falar bastante então do jogo de sábado, desta semana que promete, com os reforços jogadores que estão agora liberados pelo departamento médico, que estavam suspensos e que estão de volta. O Carille terá opções a mais para montar o time visando a partida contra o Juventude. Meu caro Felipe Rei, divida a tela aí para mostrar quem está conosco no programa de hoje. Tony Vasconcelos, direto do seu estúdio automotivo, automobilístico, com as suas miniaturas, pôsteres e que tais. E também o Leandro Maia, jovem jornalista, também vai analisar este momento do Santos. Toda sexta-feira eu falo aqui, quem sabe na segunda-feira a gente fala de uma vitória do Santos e nada de vir vitória. Aliás, foi em agosto, né? Tinha uma vitória do Santos já por mais de um mês, começo de agosto, um negócio assim. Tá feio o negócio. Bom, deixa eu passar a bola para o Tony Vasconcelos, que tem o primeiro destaque. Aliás, Tony, se você quiser, pode emendar as novidades aí da Fórmula 1. Faz tempo que a gente não conversava aqui no ar, né? Esse final de semana não teve corrida. Aliás, eu fui zapear a TV Cultura para ver a corrida da Fórmula Indy. Acabei vendo a reprise de Santos e Corinthians de 84. A corrida eu acabei esquecendo depois, não vi. Infelizmente perdi a Fórmula Indy. E a Fórmula 1 está voltando aí nos próximos dias. É isso, Tony. Um abraço. Um abraço, Alex. Bom dia a você, o Leandro. Bom dia, Felipe, na técnica. A todos que nos acompanham. Um grande abraço, muito obrigado. Fórmula 1 domingo tem corrida 9 da manhã. Grande Prêmio da Rússia. Mais uma briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Depois daquela briga na Itália, onde a Red Bull subiu no carro da Mercedes, né? Red Bull te dá asas. Voou por cima e ficou... E o Verstappen vai ser punido com 3 posições do grid, vai perder. Se fizer a pole, larga em 4º lugar. Então, o GP da Rússia, muito interessante, uma grande briga no próximo final de semana. Agora, o Santos, eu acompanhei com muita atenção o jogo contra o Ceará, este empate sem gols. E a gente vai falar sobre isso aqui muito.
o Ceará também nada tem demais, né? Porque se sofre o Santos, sofrem outras equipes, mas o Santos não pode mais ter problemas para marcar seus pontos, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais por onde fugir, aí as decisões começam a caminhar para frente aí em sucessão, né? Cada jogo é um desespero, né? O que eu acho que o treinador vai evitar é esse desespero. Ele está tentando isso nesse momento, não é fácil. E também, quando chegou o Carille, eu já comentei até num outro programa que ele faria os 3 zagueiros em breve, e assim o fez contra o Ceará, né? Ele tinha essa ideia e ele não deixou isso escondido não quando deu a primeira coletiva. E agora o Santos vai pegar o Juventude e tem mais tempo para tentar se recuperar. E depois a gente fala, Alex, dessa queda do Marinho, naquele buraco famoso ali onde caiu o Pedro também, né, no ano passado, na hora de cobrar o pênalti. Só que o Pedro fez o gol, foi considerado 2 toques, foi anulado, né? O Marinho caiu com tudo mesmo, a bola foi para fora. Vamos comentar isso, mas é tudo tão estranho, o momento é tão difícil para o torcedor, né? O torcedor tem sofrido tanto, né, pelo Santos, que realmente tem os seus motivos. Agora a gente precisa esclarecer com calma e tentar imaginar e observar nas partidas seguintes o que o Carille pode fazer para ajudar o Santos com esse elenco que está aí. Pois é, na coletiva, o Leandro, ele falou, foi perguntado a ele, o técnico do Santos, sobre o ataque. Ele falou assim, não é o ataque, a gente precisa arrumar a construção do time. A defesa parece que com os 3 zagueiros deu certo, vai melhorar ainda mais quando tiver o Madison fazendo a ala e não o Pará, porque o Pará está com aquele freio de mão puxado faz tempo, né? E o ataque estava lá, mas a bola não chegava, né? Difícil. Ele falou claramente sobre a construção dessas jogadas, que claro, tem que ter a participação dos atacantes, mas ele vai ter uma missão que é escolher 2 caras para o meio de campo. Você vai dizer assim, pô, mas o Santos hoje precisa de gente para aquele setor, é fato, precisaria de um jogador mais incisivo, né? Pegasse a bola, fosse para cima e tal. Hoje ele tem 4 jogadores para 2 posições, Camacho, Sanches, Giamota e Pirani. Bom, podemos incluir aí o Zanocelo também. Quem sabe o Augusto, jogador que ninguém vê jogar, né? Tá quase virando um slogan desse rapaz. E tem o Lacava aí, que ele falou na coletiva também, que essa semana vai ver no treino e coisa e tal. Mas acho que o Lacava é mais atacante do que meia. De qualquer forma, ele está reforçando a tese de que vai ser importante ter essa semana, porque realmente faltou ali uma pitada de criatividade no meio. Aliás, como sempre, isso está se repetindo no Santos, não é, Leandro? Bom dia. Bom dia, Alex, que está assistindo a gente. O problema do Santos não é de hoje, já era com o Diniz, já era do técnico anterior, é o meio-campo que não tem criatividade. Você tem ali o Sanches, que é um jogador diferente, mas que não está numa boa parte física. Você tem o Giamota, que já está no seu limite aí do seu futebol, também não consegue criar muitas jogadas, esporadicamente faz boas partidas. O Camacho tem sido um jogador constante, mas também não é esse jogador de criar muitas jogadas no ataque, ele faz bem a saída de bola. E também no banco de reservas aí a gente tem um Zanocelo, que teve poucas oportunidades também, você que quando entra não corresponde, o Augusto que nunca entra, então a gente também não tem muito o que comentar sobre ele. E ele achou pelo menos essa parte defensiva que a gente já vinha comentando há muito tempo, que o Fernando Diniz não pensava nisso, ele tinha a ideia de futebol ali, com os 4 atrás e a saída de bola. O Carille já percebeu que isso não estava dando certo, porque o time tomava muita bola nas costas dos laterais. O Felipe Jonathan, a gente já pode perceber que vem fazendo partidas melhores, vem sofrendo menos, até porque tem a cobertura agora, né? Não toma aquelas bolas nas costas. Do lado direito, o Pará fica com uma questão meio nula, né? Porque ele nem atacou e nem conseguiu defender muito bem. O próprio Marcos Guilherme, quando vai lá para o lado, consegue fazer melhores jogadas. Então, essa é uma opção também, jogar, não necessariamente você precisa jogar com lateral ali naquela função, de ala você pode colocar um ponta, como o próprio Fortaleza tem o Lucas Crispim, que não é um ala fazendo aquela função, então você também tem essa opção.
mas o próprio Carille já constatou o problema, que é a criação de jogadas. O Batistão está tendo que voltar muito para fazer essa bola chegar no ataque. Quando ele volta, fica sem o centroavante, então acaba tendo esse buraco aí no meio campo, e tem essas jogadas aí pelas alas, aí, tanto com os alas como com os pontas. Vamos ver aí nessa semana aí que o Carille vai ter para treinar. Ele já parece que vai dar mais chance para o Ângelo, já entrou mais minutos. O Ângelo vem fazendo boas partidas, acredito que em breve vai ser o titular ali na ponta. Você tem aí o próprio Lacava que está entrando, que o pessoal vem elogiando, que vai treinando bem. Então o Santos tem alguma perspectiva, mas aí é como o Tony falou, não pode ficar perdendo esses pontos agora, porque lá na frente aí a pressão vai continuar aumentando, e aí a gente sabe, né, time grande, quando começa nessa briga por rebaixamento nas últimas rodadas, é complicado escapar. Então é melhor dar aquela respiradinha já nos próximos jogos para chegar lá no fim mais tranquilo. O Santos precisa emendar uma sequência de umas 2, 3 vitórias, que é um negócio quase surreal hoje em dia, né? Quase não ganha esse time. Mas precisava emendar as 2, 3 vitórias para ir para uma parte da tabela em que houvesse certa estabilidade, para você ficar naquela gangorra do campeonato. Você ganha aqui, empata ali, perde ali, mas precisa dar um sprint, sair de lá de trás, né? Como alguns times já fizeram, o próprio Juventude, é que agora caiu de novo, mas teve um momento que deu uma saída lá de trás. O Corinthians aconteceu isso também, o São Paulo está querendo fazer, né? Então o Santos vai precisar emendar uma sequência dessas aí, porque senão fica difícil. O Santos, por exemplo, tem na sua sequência de campeonato, depois do Juventude, que é domingo 4 da tarde, vai ter o Fluminense na Vila no outro domingo, 3 de outubro, 6h15, né? Aí vai ter um jogo de meio de semana, o clássico contra o São Paulo, uma quinta, no Morumbi, 7 da noite. Que mais? Aí tem o Grêmio na Vila, isso aqui tem cara de confronto direto, né? Também 6h15 num domingo. E aí tem o Atlético Mineiro fora, e a coisa pega de novo, né? Então, são 4 jogos de confronto direto, né? Até chegar o Atlético Mineiro. Tem que fazer pontos nesses jogos aí. Eu preciso ir para o primeiro intervalo, deixa eu só registrar as primeiras participações aqui. No Twitter, o Eloy Matias Júnior diz assim: a gente tenta fingir que não corremos risco, mas a situação está ficando dramática, o time não cria e não faz gol. Temo que a conta chegou. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Hoje dá para perceber como a quebra de linhas do Soteldo faz falta. No Santos 1-0 Corinthians em 17 de fevereiro, quando ele jogou 10 minutos, decidiu a partida e saiu. Pois é. Em tese, o jogador que teria que fazer isso no Santos era o Marinho. Ele até conseguiu um pouco em algumas destas últimas partidas que ele esteve em campo, mas ainda longe do ideal, né? Ele precisa participar o tempo todo, precisa ser mais decisivo e tal. O Luiz Eduardo Cachê está lá no Facebook, diz aqui: bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. 2 coisas na draga em que o time está. Não custava nada o Marinho conferir a marca da Cal. E o Zanocelo, em pouco menos de 4 minutos, fez mais do que o craque do SofaScore, o rei do mapa de calor, Eutiri Samota. Grande Tony, a MotoGP está melhor que a Fórmula 1. Tá mesmo, Tony? A MotoGP é melhor que a Fórmula 1? Sempre boa. Eu acho a Fórmula 1 boa porque eu gosto muito, mas a MotoGP é uma corrida melhor do que a outra. Tenha dúvida. Eu gosto da Fórmula 1, estou gostando desse ano, aliás. Não, também, não é esse o caso. Mas a MotoGP é fantástica, fantástica. Sem contar a Moto 2 e a Moto 3, que aquela molecadinha lá se pega, infelizmente até com tragédias como foi esse ano, quando um piloto faleceu, né, num grave acidente. Mas são corridas fora de série mesmo. Eu queria que lançasse a moda da corrida dos entregadores. Um cara com aquelas caixas atrás, assim. Não, é justamente Já aí pensou? Que o cara tem que... Não, é aí que o cara tem que assistir a corrida de moto para ele andar com segurança no trânsito. Porque aí o cara na moto, ele anda a 350 km por hora, literalmente, e às vezes o cara pega a moto aí, anda a 60 e bate e já era. Então cuidado que moto na rua é uma coisa, moto na pista é outra. Muito bem, Felipe Rei, vamos para o break, 11h46, voltamos em instantes aqui com o Esporte em Destaque na Boc News TV, até já.
11h47 de volta com o Esporte em Destaque. Um abraço para o Guilherme Alves. Bom dia, grande Leandro novamente. O Leandro está com a gente sempre aqui às segundas-feiras, tá certo? A não ser que mude, tem um feriado, alguma coisa do gênero, aí o Leandro muda de dia. Tá certo? Bom, vamos lá rever. Vocês estão com saudade do Santos e Ceará? Querem ver de novo? Tem vontade? Oremos, hein? Oremos. Melhores momentos / piores momentos? Olha só, vamos lá. Os lances aí da partida. A gente tem que agradecer ao editor que conseguiu separar os melhores momentos, né? Um trabalho complicado. Pô, você sabe que eu não vi depois, mas ó, o Felipe Jonathan de direita quase meteu na gaveta. Se é o cara no rádio narrando, Antônio, dá aquele grito, tira a tinta da trave. Aí o pênalti. A emoção. O pênalti meio mandrake, né? Mas, sei lá, viu? Os pênaltis contra o Atlético Paranaense foram muito mais pênaltis do que esse aí. Eu achei que foi pênalti, porque ele tirou o braço, né? Ele puxou o braço de trás e colocou o braço mais à frente. Ele estava com o braço colado. O ângulo que a gente viu da televisão, eu não consegui distinguir se foi braço ou se foi ombro. Um ângulo aí que mostra de trás aí, realmente ele agora lá. Ele está com as mãos dadas atrás e solta o braço. E o Marinho? Agora, isso aí já tinha acontecido, né, com o Pedro ano passado. Poderiam ter dado uma olhadinha na marca de cal, né? Acho que até na Várzea faz isso, né? Dá uma olhadinha na marca lá, vê como é que tá o gramado. Já não lembra que o rapaz... Você lembra que o rapaz perdeu o pênalti ano passado caindo? Então, mas na verdade, repito, ele fez... Ô, Tony, o que o Marinho não fez é aquele negócio que geralmente o cobrador de pênalti faz, que ele vai até a marca da cal e dá uma cutucada, futucada para ver como é que tá. E outra, eu acho que o Marinho foi com uma vontade tão grande de dar um cala-boca geral que ele se entrolhou todo ali, infelizmente. Ali, o cala-boca dele saiu pela culatra. Mas, ó, esse pênalti foi a bola do jogo, porque o Santos joga por uma bola, praticamente, é uma dificuldade incrível, né? Aí o JP João Paulo, mais uma vez, segurando e salvando o Santos ali. Mas o Ceará também não teve nada fenomenal. Eu acho que o grande lance do João Paulo é do final do jogo, né? Agora, a história é assim, o time, na sua montagem, a gente pode ficar aqui discutindo, até melhor do que eu, falar de várias mudanças e de vários posicionamentos, mas o time com o Carille, ele melhorou que seja 0,5%, o torcedor acredite, daí para cima. Ele não estacionou nem piorou. Por mínimo que seja, houve uma melhora relativa. Agora, não conseguiu essa pontuação que seria importantíssima fora de casa depois de tanto sofrimento, né? Acho que é esse lance aí do pivô, não. A única defesa do João Paulo é depois uma bola que o Clebão faz um pivô e o cara... Essa aí, ó. Essa foi a grande defesa do João Paulo no jogo, só. As outras defesas foram jogadas normais, coisa de jogo. Aí, ó, bola tranquila e tal, né? Sem muito... Aí o Marinho, que não fez de pênalti, queria fazer olímpico, mas vamos lá. E nesse chute aí, ó, tá vendo? Aí ele não escorregou, porque ali o gramado estava melhor. Bela bola, viu? Então, 0+6 de... Bom, já estamos no replay dos melhores momentos. Ô Leandro, vamos falar de algumas coisas pontuais a respeito aí do time, enquanto os lances rolam. Os 3 zagueiros, Boza, eu até analisei no Canal 10, fez uma partida ali pelo lado direito muito boa. O Wagner pela esquerda e o Emiliano Velasquez, o estreante ali bem centralizado como um líbero, como o tal do rabo da vaca, né? Para lá e para cá, limpando tudo. Eu achei que a formação de 3 zagueiros funcionou, mas ela, para ser potencializada, precisa, além do Felipe Jonathan ou do Moraes na esquerda, precisa do Madison na direita, porque o Pará não ataca. E essa escolha dos caras do meio de campo, porque no cenário ideal, Leandro, seria a necessidade ali seria de 2 pitucas. Já pensou 2 pitucas ali no meio? Aí ia ser perfeito para funcionar esse sistema de jogo. Como não tem 2 pitucas, ele tem que arrumar aí, entre aqueles que a gente citou mais cedo, as opções para a linha de 4, Leandro. A zaga eu acho que foi o ponto mais positivo aí da partida. Muito seguro os 3 zagueiros. O Velasquez fez uma boa estreia pelo Santos. Aparentemente não vai mais sair do time. A gente vai ter a volta aí do Kaique, que provavelmente entra aí no lugar do Boza. Então a zaga... Mas acho que só contra o Fluminense, hein, Leandro? Isso. Só contra o Fluminense.
Provavelmente quando ele voltar deve ser o titular, né? Mas o Bosa fez uma boa partida também. A zaga parece estar bem resolvida. E a gente tem um goleiro que é acima da média. Então, essa parte parece que foi arrumada pelo Carille. Agora ele tem que tentar do meio para frente, né? Agora é a parte criativa que tem sido o principal problema do Santos também desde o início do ano. A gente não consegue um meia criador. A gente perdeu aí o Pituca, que era esse meia que ia da zaga ao ataque, precisaria pelo menos de um jogador como esse, pelo menos um desses dois aí do meio campo precisaria ser um Pituca, né? Para ir buscar a bola, ir até o ataque, aparecer muito no ataque. Um cara que faz muito isso no Campeonato Brasileiro, até fez gol no final de semana, é o próprio Edenilson do Internacional, né? Ele é o artilheiro do campeonato. E ele é volante. Então, o Santos não tem um jogador desse tipo que vai até o ataque, que o Carille tinha na época, que era o Rodriguinho, né? Que era um meio campo que pisava na área, fazia os gols. O Sanches não tem mais esse físico para fazer isso. Se fosse há uns 5, 6 anos atrás, poderia ser o Sanches, hoje em dia não é. Então, o Carille vai ter que achar, dentro do elenco, como montar esse meio de campo para chegar no ataque. O ataque, eu acredito que vai acabar sendo esse mesmo, Batistão, Marinho, Ângelo, Lucas Braga na outra ponta, próprio Marcos Guilherme, mas ele vai ter que achar essa configuração de meio de campo. Quem vão ser esses dois meios de campo? A gente já viu que ele testou o Zanocelo. Quem sabe nas próximas partidas o Zanocelo ganhe mais minutos. Esse daí, em outros times, ele já tentou fazer essa função. Quem sabe não seja ele, já que teve poucas oportunidades com o Diniz. O Ivonei, acredito que dificilmente vai conseguir continuar jogando com esse esquema do Carille, porque ele entra em outra rotação. Você vê ali que ele não está na mesma rotação dos outros jogadores. Jamota também não consegue criar, e o Camacho pode continuar nesse time, porque ele tem uma boa saída de bola. Mas falta esse jogador de meio campo que pise na área, senão fica um buraco entre o meio campo e o centroavante. E aí o Batistão fica perdido lá na frente porque a bola não chega. Pois é, o Zanocelo é aquela coisa, né? Do mesmo jeito que a gente quer ver o Augusto, quer ver o Lacava, o Zanocelo podia logo ter uma chance de uma vez por todas, né? Eu acho que tem técnico que fica esperando o cara se machucar ou ser expulso e tal. O Carille na coletiva elogiou bastante o Zanocelo. Não sei se é por causa do momento e tal, ele quer botar o cara aos poucos, mas por que não testar, né? Já para valer. Camacho e Zanocelo no meio, né? Você libera um pouquinho mais o Zanocelo, porque o Sanches ele não tem condição de jogar o tempo todo. Eu acho melhor guardar o Sanches para o segundo tempo, por uma necessidade. E você tem o Pirani, né, que tem uma característica mais ofensiva, que até se o Carille quiser, ele pode transformar o 3-4-3 efetivamente num 3-5-2, né, porque o Marinho também tem que voltar para recompor a linha. Às vezes é um problema, porque ele fica longe da área. Então se ele faz um 3-5-2... com o Pirani no meio, ele põe o Marinho mais perto do Batistão, né? Ele poderia testar essa alternativa também. Aí tem que tirar o Lucas Braga da equipe. Então são as situações que ele vai vivenciar durante a semana, né? Vamos ver o que ele pode tirar de bom desse período aí de observação desses atletas. O Tony já tinha falado, né, Tony? Você tinha falado a respeito dos 3 zagueiros. E as pessoas precisam parar com essa coisa, o time vai ser defensivo. Não vai ser defensivo, depende muito, né? O Santos atacou razoavelmente, né? Atacou razoavelmente, não é bem o termo. Ele teve uma presença ofensiva melhor do que em outras partidas. Também pelo fato de que o adversário precisava sair para o jogo. Eu falava isso antes também. Quando vier jogar aqui na Vila, os caras vão vir mais fechadinhos e tal. O Juventude, que perdeu do Atlético Paranaense, não pode ficar esperando lá atrás, domingo que vem. Ele vai ter que sair. E aí o Santos tem que aproveitar a chance. Eu acho que essa semana realmente é para afinar isso aí, né, Tony? Ele tem bastante tempo. Eu acredito que eles sejam, do que eu vi da história do Carille, um treinador que tem uma condição de ser mais maleável do que o Diniz, no quesito de trabalhar mudanças táticas. O Diniz a gente viu que insistiu com vários esquemas aí, vários não, com poucos esquemas que não deram certo.
Nós estamos falando aí, o Alex, você falou, o Leandro também, o torcedor sabe disso. Quantos nomes falamos já, né? Você falou do Zanocelo, né? Tá aí o Batistão. Sei lá, podemos ficar falando aqui do elenco do Santos todo, que é um elenco. E entra Kaique, não entra Kaique. Uma hora o Ângelo joga bem, outra hora não joga. Apesar que o Ângelo não tem, no meu entender, não é ainda o momento dele. É muito fugaz assim, o que passa quando o Ângelo aparece mais, né? Então eu acredito que o Carille ele vem para trabalhar o Santos no 3-4-3. Basicamente, o que se viu contra o Ceará. E é claro que ele tem que... Aí é que entra o componente psicológico, o componente tensão, o componente preocupação. O Santos não pode se prender nesse quesito. Primeiramente, porque eu, particularmente, vendo, inclusive, o jogo do último sábado, o Santos e Ceará, eu pensei nisso. Eu não acredito que o Santos vá ser rebaixado. Eu acho que tem como se sair disso. Agora, o sofrimento de lado vai ser difícil de deixar. Então, quando se muda o esquema, principalmente com o Pará, por exemplo, às vezes muda o esquema, defesa, a questão dos 3 zagueiros, fica diferente ali, precisa conversar, precisa trabalhar. Ele tem tempo agora, né? Não sei se liberar mais o Zanocelo, o Sanches mais para criar, como o Leandro falou, meio campo que cria nada. Então, isso, acredito que o treinador seja competente para esse quesito. Não é nenhum fenômeno, mas me parece o suficiente para salvar a pátria. Essa é que é a história. O torcedor não quer, eu sempre digo isso no Campeonato Brasileiro, nenhum torcedor quer chegar ali, começando a fazer as compras de Natal e orando a Nossa Senhora Aparecida e do Monte Serrato para que salve o seu time. Ninguém quer. Porque o problema do Santos é esse, ele tem que ter a estabilidade que você falou há pouco, mas quando ela virá? Quando ela virá? Tem um tempo para essa estabilidade. Não dá para ter uma estabilidade faltando poucas rodadas, né? Então, eu penso que a primeira coisa é se defender, como ele fez já melhor nesse jogo, e depois jogar que seja por uma bola. A miséria da história é que o Marinho tomou uma distância, como do Canal 5 ao ferry-boat, para bater um pênalti. Depois meteu o pé na toceira lá, que a gente não vê nem na várzea, né? Então aí também complicou, porque se ele tivesse feito o gol e ficado nisso, a gente aqui estava falando dos 3 pontos, né? Porque parece que ia ficar nisso, que o Ceará também, fenômeno ali, não é, né? Venceu o Santos no primeiro turno, mas agora já não é o mesmo time. Então eu penso dessa forma, é aproveitar o tempo e cada dia uma decisão. Agora contra o Juventude, dizer o quê? Ganhar ou ganhar? Não tem jeito, ele precisa trabalhar isso no vestiário. Não sei como é que está o treinamento também, né? Porque ele foi cobrar uma falta, o Marinho, aquela que nós vimos aí nos piores momentos, que ele tomou também outra distância, como daqui a Catanduva. Bateu a falta e né, não levantou a bola, o jogador não sei também. Então você fica meio vendido para entender como que ele tem que ser o principal jogador do time, não tem jeito, tem saída. Ele tem que comandar alguma coisa ali dentro. Se ele quer sair, sai depois, então. Não vai enterrar o chifre aí, né? Porque eu acho que ele quer sair, todo mundo sabe que ele quer sair. Mas não vai enterrar o chifre no Santos, ele tem que botar a honra dele acima de tudo para tirar o time que o paga no momento para essa situação, né? É isso. Muito bem, olha, eu preciso ir para o intervalo. Aliás, o Marinho, que na vitória do Santos no primeiro turno, perdeu o pênalti também contra o Ceará. E ontem completou 100 jogos com a camisa do Santos. Ontem não, sábado, né? Que marca, que jeito de chegar ao 100º jogo. Vamos para o intervalo, 12:01. Daqui a pouco eu volto com as mensagens do chat. Vou abrir o chat aqui para a gente começar a ver as mensagens do YouTube. E vamos ver o que chega de inspiração para falar sobre o futuro do Santos, que o negócio está feio mesmo. Tem que ganhar, não tem jeito. Voltamos em instantes, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539.
Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:03 de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que aqui em Santos, na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias, ali pertinho da Avenida Ana Costa. Tem agência também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além, é claro, das agências na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e no ABC. Lembrando que o Cicobi está em todo o Brasil. Se você estiver nos assistindo no interior de São Paulo e em outros estados, procure conhecer as vantagens do cooperativismo indo até um Cicobi mais perto de você, tá certo? Bom, vamos lá, meus caros, as mensagens do chat, senão o pessoal fica chateado comigo aqui. Vamos lá. O Aldemar Barres foi o primeiro. Bom dia, Alex e demais participantes. O Nando Xavier, bom dia, Alex e amigos. Cabelinho na régua. Pois é, rapaz, eu corto em casa, né? Eu fiz a live, a live teste ontem lá no Canal 10, aí eu fui cortar o cabelo depois. E a minha maquininha pifou desgraçadamente no meio do processo. Aí teve que ser na tesoura, até que ficou razoável na tesoura, né? Tô parecendo o Bane, aquele do Batman, só falta aquele troço aqui. Mas tá bom, depois cresce e melhora. Eu vou precisar comprar outra maquininha. Ou não, Não, ainda não estou nessa fase, Tony. Só de aparar, né? Ei, como dizia um amigo, me dá um endereço onde cortou o cabelo. Poxa, você vai lá também? Não, vou tirar satisfação que o cidadão fez isso com você, né? Não, mas tá bom, tá legalzinho. Vamos lá, a Carmen Ruiz, boa segunda-feira a todos, semana cheia, mas não esqueçam da folga, mais recuperação da viagem, igual uns 4 treinos, é isso. Ontem, inclusive, teve treino dos reservas lá no CT do Fortaleza, né? Aí o elenco viajou, a folga é nesta segunda, aí volta aos treinos nesta terça. Então, deve treinar em 2 períodos, terça, quarta, quinta, eu acho que são 6 treinos, viu, Carmen? Ele falou sábado, viu? Vai treinar sábado. Vai treinar sábado lá em Caxias já, né? Sim. É provável que a viagem. Aqui sim. É provável que a viagem seja na sexta à tarde, né? Para chegar lá na sexta-feira ainda, dormir lá, tirar aquela nhaca no sábado. Então é mais ou menos por aí. Mas é melhor do que se tivesse que jogar no meio de semana, né? Se Santos tivesse a Libertadores, por exemplo, seria ótimo, já está na semifinal. Mas não dá. Infelizmente vai ficar para outra. Quem mais aqui? O Emerson Santiago mandou bom dia, Nação Santista. O Sidney F, bom dia, Alex, Tony, Leandro e Felipe Rei. Felipe Rei, ele que abriu o fã-clube do Fernando Diniz aqui na Baixada, pegou do Fabiano Fará a senha e ficou com o fã-clube. O Eduardo Rebs, bom dia, Alex. Ontem só vi à noite que teve uma live do Canal 10. Tem que avisar com antecedência. Ô Edu, o que acontece? Eu fiz uma live teste, foi no meio da tarde, ficou meio ruim a imagem. Eu não sei se foi a falta de luz ou a configuração do celular, mas o Rafa da Exatec vai me entregar o computador hoje, inclusive, vai estar com a câmerazinha bonitinha lá e tal. Mas eu vou avisar, depois eu vou criar uma rotina, uns dias, uns horários para fazer essas lives. É que eu não tenho muito tempo, mas vou criar essa rotina, tá certo? Live surpresa, no meio da madrugada, quem sabe? O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex, grande Tony, bom dia, Leandro. Nós que somos fãs da cultura nerd, temos que acreditar que o nosso Santos pode emular os poderes da Fênix e ressurgir das cinzas. A reação se faz necessária. Pois é, rapaz. O Santos precisava do Dr. Spock para ser o técnico. Não, o cara ele tá bom, mas auxiliar, né? Fazer as coisas com lógica e tranquilidade.
O Otávio Ferreira, bom dia, Alex. Infelizmente me parece que os deuses querem o Peixe na segunda divisão. O pênalti perdido pelo Marinho do jeito que foi diz tudo. Muito triste, mas chegou a nossa vez. Não, Otávio, pelo amor de Deus, nem fala, a palavra tem poder. Não vamos falar isso não. Acho que eu estou tentando enxergar sempre o copo meio cheio. Vi evolução no time nos últimos jogos, apesar de não ter feito gol. A defesa melhorou claramente. Ó, Ben-TV cantou aí, não sei onde, mas cantou. De novo, ela perto de casa também tem bastante. Estão aqui. O Ben-TV tá bom, o pior é os cachorros. Cachorro, vizinho gritando. Tem os vizinhos que gritam loucamente, mas parece que estão matando o outro lá, mas não é tudo amor. Enfim, eu acho que o Santos está melhorando e tem jogador para entrar no time, né? Acho que a gente esqueceu até do Jobson. Claro que essa hora tem alguém tacando um negócio no computador. O Jobson é ruim, não sei o quê. Não sei, né, meu? Eu já vi jogador que era ruim de um dia para o outro virar bom, né? Com o tempo certo, maturação certa, na posição certa, com o treinador entendendo como é que é a função do cara. Então é uma opção a mais, vai ser uma opção a mais daqui a pouco. E pro ano que vem ainda vai ter o Sandri. Se o Santos conseguir a obra divina do Espírito Santo de escapar da Série B, o ano que vem você tem um elenco já azeitado. Você vai ter, por exemplo, a questão do Marinho para resolver, alguém, um espírito descer assim do lado do pai do Balieiro, falar na orelha dele e falar assim, seu filho é o Balieiro, não é o Beckenbauer, renova com o menino e tal, porque tem outro. Diz que o pai do Balieiro é que está de brincadeira, que está querendo jogar na lua o salário dele. Então vai ter Lucas Lourenço, que daqui a pouco o Santos vai ter que dispensar, que o moleque foi pro Londrina, arrumou, teve indisciplina lá, voltou, depois diz que a vida não ajuda, né? O cara é profissional de futebol, depois reclama da vida. Aí a gente defende aqui e toma paulada. Então, jogador indisciplinado eu não defendo mais. Vai ter que comer a farofa daquele jeito para poder ser defendido de novo. O Rogério das Trufas, é melhor torcer para nós do que para os rivais. Eu não consigo torcer para os rivais. Ontem torci para o Grêmio. Fla não dá. O Jorge Santos, cara, Alex, analisando melhor, o perfil da dívida do Santos poderia ser mais alongada. Esses acordos ainda serão pagos no próximo ano. E como ficaria na Série B? Atenção, a parte esportiva ficou devendo. Ô Jorge, pelo que eu entendi, esses acordos já foram alongados. É que tem muito acordo. Você não tem noção da quantidade de acordo que tem. Até Fabiano Heller o Santos tem que pagar. Até o Kleber Reis o Santos tem que pagar até janeiro do ano que vem. É acordo demais. Não é só transfer ban de um aqui, outro ali, não. Dívida com o governo, imposto. Então tem muita coisa. Por técnicos isso que, também. Técnico, tem o Levir Coupe, Oswaldo Oliveira, Dorival, tem um monte de coisa para pagar. Esse é que é o problema. Então, desculpa, eu continuo não concordando com não deram atenção para a parte esportiva. Eu acho que o Santos está dando atenção que é possível ser dada, né? Os jogadores foram contratados, foi tentado um técnico, foi trocado e tal, mas é que é difícil, né? A situação em que largaram o Santos é um negócio muito difícil. Claro que uma coisa ou outra poderia ter sido feita diferente. Talvez o timing da saída do Diniz, talvez a vinda do gestor de futebol tivesse acontecido mais cedo. Eu vendo hoje, relembrando o discurso do Rueda na campanha, não, nós vamos entrar no clube, vamos ver quem tem mérito e tal, para continuar. O Santos não tinha gestor de futebol, tinha lá o Jorge Andrade que fazia essa função. Então, talvez lá atrás tivesse que ter já trazido esse cara. Deixa o Jorge Andrade aí junto, vamos ver, né? Eles não mandaram embora o outro lá, que era o gerente do Orlando Rolo, esqueci até o nome dele. Então, talvez fosse o cara ter trazido logo o cara e deixa o Jorge Andrade aí, vamos ver o que acontece. Se não der, tira um, fica o outro, né? Isso eu entendo. Mas é muito fácil os caras fazerem futebol com muita grana ou endividando o clube, né? Não é o Quaresma. O Quaresma era do comitê de gestão. Era o Ximenes, não é? Ximenes, esse mesmo, Felipe Ximenes, esse aí, né? Que não ficou. Então, na hora que esse cara saiu, já deviam ter trazido alguém. Enfim, porque no futebol é aquela coisa, vamos ver no clube quem serve, quem é bom, quem não é, vamos fazer uma avaliação. Em termos de empresa, isso é lindo. Mas em termos de futebol, não sei se funciona. Né? Porque tem muita gente que, sei lá, às vezes está no clube e não merece. Né? Você vai fazer uma avaliação. Avaliação de algumas funções.
O cara lá, não sei de que setor ache, no futebol é difícil, né? Mas enfim. Dirigente, todos eles erram. Não tem dirigente perfeito. Ah, mas a diretoria não entende de futebol. Tá, ninguém quer o Rueda de técnico do Santos. Qual é o dirigente que entende de futebol? O Pérez entendia? O Modesto entendia? Alguém me falou assim, ah, mas olha, o Dagoberto entendia. Pô, mas isso também não quer dizer nada, né? Ah, então. Roberto Dinamite foi presidente do Vasco. O Dinamite é um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. E foi um péssimo presidente no Vasco. Isso aí é independente de entender ou não. O cara tem que ser um bom presidente e colocar quem sabe. O Paulo Nobre entende de futebol? Quando ele foi técnico, presidente do Palmeiras, ele entendia de finança. Piloto de rally. Não, entendia de finança, de administração. O que um clube, presidente de clube precisa entender é de administração. E aí ele tem que ser bem assessorado e para no futebol colocar pessoas competentes. Acho que a falha talvez tenha sido essa lá no começo. Mas, repito, se o Santos escapar, tem um time já com muitos jovens, inclusive, para ser aproveitados no ano que vem. O Nando Xavier Maria escorregou fora e dentro do campo. Cleiton Matos. Não, Cleiton, por questão ética, eu não vou ler a sua mensagem, tá bom, meu querido? Agradeço a sua audiência. O Nando Xavier, se o Santos jogar com o Madison e Moraes de alas, pode tirar um ponto. E por mais um no meio de campo jogando com 2 no ataque. A gente falou sobre isso já. O Eloy aqui também está no chat. Não lembro com 61 anos de tantos jogadores limitados no meio de campo e ataque do Santos. É demais. Eu sempre tenho dito isso. É um time que está cheio de coadjuvante. Não tem muitos protagonistas, não. O Germano Pereira. Bom dia, amigos. Acho que nem se o jogador chinês chamar o Jack Chan para jogar no Santos, vamos sair desse jejum de vitórias. Um abraço a todos, vida longa ao nosso eterno rei. Um abraço para o Pelé, né, que está se recuperando aí firme e forte. Tomara que dê tudo certo. Aliás, sobre o chinês, vamos deixar aqui uma coisa só, porque assim, quando falaram que o Santos contratou um chinês, ô Tony, quase que caiu o mundo na cabeça da diretoria do Santos. O Santos não contratou um japonês uma vez, aliás, mais de um. Se eles lembram quando o Santos trouxe o Kazu, o Maezono e outros mais, jogador como mais... então, o mais velho que está atuando, como a mídia japonesa, longevo. Isso aí, como a mídia japonesa veio observar o Santos. Meu, a China hoje, por mais que alguns não queiram falar e coisa e tal, mas o mercado chinês é um negócio absurdo. Então, o cara ganha quanto, esse chinês que assinou o contrato aí? Certamente ele não ganha 500 mil reais por mês, né? Mas, se for bem trabalhado, até o presidente do Santos, eu não sei onde foi que ele falou, que é uma questão de política, é uma questão de relações internacionais, porque talvez até um grupo chinês faça parte do investimento do CT da base. E aí você traz o chinês e coisa e tal, é para isso que funciona, não é para o cara virar o novo Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto Torres de olho puxado, não é isso. Eu acho que é a mesma coisa, ô Tony, quando o Mazepin senta na cadeira, no banco da Haas, não é isso? Dinheiro russo, mercado russo e coisa e tal, não é assim que funciona muitas vezes na Fórmula 1, Tony? Funciona. No caso dele, o pai dele é dono da Uralkali, um dos investidores das mineradoras lá na Rússia, mas ele é ruim mesmo, né? Eu acho que ele nem sentado na Mercedes ele consegue fazer alguma coisa, né? Isso é uma outra história. Já o Mick Schumacher, que está lá, é muito bom. O filho do Schumacher é um bom piloto. Com relação ao chinês que está aí no Santos, que eu acho que ninguém viu jogar, né? Não sei quem pode acompanhar o futebol da China, onde é que passa, né? Passa na China, e deve ser uma grande audiência. Porque passava na ESPN, né? Passava, né? Deve ser aquele futebol que paga lá alguma coisa e já tem o direito, não é isso? Porque, sinceramente, eu acho só que... o que eu falo sempre, eu falo sempre isso. Tudo pode ser feito na gestão do futebol, desde que o dinheiro compense. Se o dinheiro compensar, não tem problema ele ser chinês, japonês, marciano, tanto faz. Tá tudo lindo, o presidente está fazendo corretamente. Acho que essa questão de boa vizinhança, boas negociações com quem tem dinheiro não aceita desaforo. Chinês tem dinheiro hoje em dia, tem muito, a China tem muito dinheiro. Não vou entrar aqui no mérito de justiça social ou outra coisa, mas não pode gastar muito, só isso. Precisa ver as finanças do clube aí, Alex. Eu, sinceramente, não tenho
o número de quanto que ganha o jogador chinês, que eu não me lembro o nome, o senhor lembra o nome? Tchau. Eu lembrava. É Tchau. Ele era da base, né? Ele era da base. Ele teve, se eu não me engano, ele teve uma chance no Ituano, não conseguiu por questão trabalhista, né? Tá no Ituano e tudo. E aí veio para o Santos com essa questão aí de boa vizinhança, mas parece que com o tempo ele deu uma melhorada e acabou sendo aprovado tecnicamente para ficar no time também. Então ele passou por uma avaliação. Coisa. Desculpe, Leandro, é só mais uma coisa. A questão de que a China vai acabar revelando bons jogadores. Isso eu tinha comentado também, porque a China tem futebol, trouxe jogadores estrangeiros aos montes e tem muita gente. Né? Por teoria, a China vai acabar revelando jogadores. Veja aí da quantidade vai tirar a qualidade, né? Sim. Não tem o Son aí da Coreia? Bom, jogador excepcional, né? Tá na Inglaterra. Não é por ser coreano, joga muita bola. Há alguns anos, há 20, 30 anos, a Coreia tinha um futebol insípido. A Coreia do Sul, estou falando, né? A Venezuela, Tony. A Venezuela. Eu lembro do jogo. Eu lembro do jogo em que a seleção brasileira, quando o Lazzaroni era o técnico, se eu não estiver equivocado, ganhou da Venezuela por 4-1. E o primeiro gol que um venezuelano marcou no Brasil foi um tal de Maldonado. Não é aquele chileno que jogou no Santos, era um outro. Aí passaram-se alguns anos e a Venezuela foi, né, um intercâmbio, jogando Libertadores, jogando Sul-Americana, a seleção apanhando, tomando pau toda hora na Copa América e coisa e tal. Pô, quem diria que ia revelar um jogador como o Soteldo? E não é só o Soteldo, esse Lacava que está no Santos, tem venezuelano aí jogando num monte de time da Europa. É algum super craque? Não é, mas não é mais uma seleção que você fala assim, pô, você vai chegar lá e você vai enfiar 8-0 nos caras sempre. Isso vai acontecer com a China, em breve, né? Não sei quando, mas vai acontecer. O Tony tem razão. Leandro, o Sidney tá bravo com você aqui. O Ângelo vem fazendo boas partidas onde? Um monte de interrogação. Eu acho que nesse jogo ele não entrou bem. Mas contra o Atlético entrou. Contra o Atlético ele entrou melhor. Mas é aquilo, o moleque vai fazer 17 anos em dezembro. Mas, mas aí o torcedor não pode esperar que às vezes o torcedor espera que o Ângelo entre e seja um Neymar. Ele não, até o momento, não é o Neymar. Então, boas partidas você tem que comparar com o que ele vem fazendo. Ele vinha jogando 5 minutos com o Diniz, ou às vezes nem vem entrando. Agora você vê que ele vem entrando 15, já entrou 30 minutos. Você vê que ele é um jogador que tenta. Ele é um jogador mais ofensivo do que aquele toque para trás. Então, um jogador como o Ângelo, como o Zanocelo, como o próprio Lacava mais na frente, são jogadores que tem que entrar e jogar. Enquanto eles não jogarem, eles não vão conseguir melhorar o futebol. Se eles ficarem entrando 5, 10, 15 minutos, nunca vai conseguir. Tem que pegar um jogo aí desde o começo, um jogo jogar mais tempo, que aí com o tempo o Ângelo vai ser um grande jogador. Ainda não é, mas tem tudo para ser e ele só tem nem 18 anos tem. Não tem 17, ele tem 16 ainda. Ele faz 17. Ele 17 ele faz em dezembro. Ó, o Nando Xavier, por exemplo, escala um time aqui, ó. João Paulo, Boza, Velasquez e Palha, Madison Moraes, Camacho, Janocelo é bom, né? Zanocelo e Pirani, Marinho ou Ângelo e Batistão. Ele disse que tentaria esse time aqui, ó. O Cleiton Matos, amigos, não entendo em que o Ângelo seja a solução dos problemas. O menino tem talento para a idade dele, mas ainda está verde, não tem noção tática. Nesses últimos jogos, o Cleiton, ele entrou na ponta esquerda. Aliás, na seleção de base ele jogou na ponta esquerda. E ele, antes, só jogava do lado direito, que é o canhoto que corta para dentro e tal, mesma posição do Marinho. Eu acho legal ele jogar na esquerda, porque ele tem velocidade e habilidade para o Santos ganhar uma jogada forte de fundo, que o Lucas Braga faz também, mas o Lucas Braga é destro, né? Antigamente era assim, o canhoto jogava na esquerda, o destro na direita, o cara ia no fundo para cruzar, né? Agora, eu não sei se ele não tem noção tática, se ele pegou um jogo em que o Santos já estava meio que perdido, não é perdido em campo, mas o time já não conseguia ser no ataque como ele foi no primeiro tempo, um pouquinho melhor, nada de outro mundo. Mas eu acho que é isso, o Ângelo é isso, ele precisa entrar no time para jogar um jogo bem, um jogo mal, um jogo bem, um jogo mal, para ele ir crescendo, como foi o Neymar de 2009. Apesar de que o Neymar em 2009, cara, teve jogo que ele arrebentou. Se você pegar o jogo do Santos de 2009,
tem jogo que o Neymar assim estraçalha, com o Santos e Fluminense no Maracanã, que o Santos ganhou de 4-1, 4-2, o Neymar arrebentou com o jogo, mas assim de ser tipo um dos melhores em campo. Então, mas o Neymar só foi explodir mesmo no ano seguinte. E ele era mais velho do que o Ângelo, né? Eu acho. Já era mais velho. Então, o Ângelo ele precisa de jogo, de tempo. Né? No Campeonato Paulista, por exemplo, ter mais oportunidade. Aí o futebol dele vai fluir. Mas é aquilo. O Pirani, o Ângelo, o Kaique, eles são jogadores para você usar com inteligência. Né? O próprio Marcos Leonardo, esses meninos eles têm potencial. Né? Eu já contei a história aqui dos scouts da Europa que olham para esses moleques e sabem que eles vão dar alguma coisa. Ainda bem que o Sandri renovou o contrato, porque esse aí o Santos vai conseguir vender. O que mais aqui? Deixa eu prestigiar que eu não li ainda. O José Silva, bom dia, Alex, Tony, um dos melhores comentaristas que falam do Santos. Tá seu fã, Tony. O pênalti perdido Obrigado, grande abraço. O pênalti perdido pelo Ciro Marinho foi bizarro e me irritou demais. O que mais aqui? Quem eu não li? O Eite Mizobi, boa tarde a todos. Fala, Tony. Não, falando do Kazu, parece que tem algumas questões falando do Kazu aí também. Não, é que eu tô... jogador japonês ainda em atividade. Tô descendo aqui, eu tô atrasadaço com as nossas mensagens aqui, ó. Toca o barco. O Fábio Freitas, Alex e convidados, não queria ser pessimista, mas acho que a Série B tá logo ali. Manda um abraço para Santo André, um abraço para Santo André, show Série B. Seu Cino Alves, nosso meio campo tem que ser treinado com Balieiro, Zanocelo, Pirani e Lacava. Com 3 zagueiros e 3 atacantes seriam 3-4-3 na minha opinião. O Balieiro precisa ver com o pai dele, né? O Balieiro tá achando, o pai Balieiro tá fora da realidade. O Eite Mizubi, pode haver surpresa, hein? Ângelo, Zanocelo e Lacava. O Adonis Varacles, o Messias tentou ajudar de novo, mas o Marinho amarelou. Quem mais? O Leonardo Andrade. Alex, bom dia. Acho que a diretoria erra em só pensar em economizar no futebol, porque se infelizmente o nosso Santos cair, vamos perder muito dinheiro. Quem mais que eu não li aqui? O Aldemar Barres. Ailton Lira não curtiu o pênalti do Marinho. Verdade. Ele e tantos outros. Quem eu não li aqui ainda? Levanta a mão. Ocimar está aqui com a gente. O Aldemar falou que o Palha jogou muito no sábado. Ocimar, boas. Alex, já me esqueci quando foi a última vitória do Santos. É muito preocupante. Se perdermos para o Juventude no domingo e combinação de resultados, vamos entrar na zona da confusão. Vamos mesmo, não pode perder. Aliás, o ideal é ganhar. Acho que foi contra a Chapecoense, né? Bom. Hã? Não, mas no brasileiro foi a Chapecoense. Aliás, se for Sul, time verde, olha só, vai ganhar do Juventude. O Alexandre Alves de Lima, bom dia, Alex, e a todos. Falando do meio de campo, será que o Lacava, no lugar do Jean Mota, não daria uma dinâmica melhor para o time? Parabéns pelo programa, abraço. Então, eu não sei se o Lacava é exatamente o cara para o meio. A gente não viu ele jogar ainda, né? Os poucos lances que eu vi dele na Venezuela, ele é ponta, né? Ali o cara, para fazer a função no meio, não é só ele ter habilidade, ele tem que saber recompor a linha, né? Ele tem que ter a noção tática da posição, né? Não sei se ele é para essa posição ou se ele é para o lugar do Marinho, para o lugar do... Mas enfim, a gente vai ver logo, imagina. Se for o novo Augusto e fizer hora extra no banco de reservas, aí não dá, né? Vamos lá, quem mais aqui, ó? A Carmen Ruiz, gostaria de ver Camacho, eu falei Zanocelo de novo, mistura de Jamota com Zanocelo, tá osso hoje. E Pirani, num 3-5-2, espero que o Carille tente essa opção. Foi o que eu falei agora há pouco, Carmen, eu acho que essa opção é boa. Carlos Rodrigues de Azevedo, Alex, Marinho cai até na hora do pênalti, meu Deus. Ele escorregou, gente, eu não acho que ele tenha feito por maldade, não. Tem gente que falando que ele... O pênalti, eu acho que ele teve outros problemas maiores do que o pênalti. O pênalti acontece, a gente já viu outros jogadores escorregarem, mas como você falou, aquela cobrança tentando gol olímpico, ou aquele chute de quase do meio de campo numa falta. Isso aí claramente é o jogador tentando resolver sozinho, que não adianta nesse momento, até porque ele não está num bom momento, e o time não está num bom momento para ele fazer isso. O pênalti, dentro dessas 3 principais jogadas dele... É o que menos irrita.
na minha visão, porque é uma fatalidade que pode acontecer com qualquer jogador. Mas essas outras jogadas que ele tenta resolver sozinho, por ele, mesmo que o time não esteja bem, ele seja o principal jogador, é pior ainda para o andamento e para o próprio entrosamento da equipe e não resolve nada. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex. Você viu o que fez o Daronco? Só parou o jogo e apitava o tempo todo, irritante. Lembra contra o Fluminense foi a mesma coisa. O seu Cino Alves lembra aqui que o Cazu, antes de vir para o Santos, passou pelo 15 de Jaú. É bem verdade. Aliás, teve um jogo histórico que o 15 de Jaú ganhou do Palmeiras de 3-2. Acho que o Cazu estava em campo, se eu não estiver equivocado. O Tony estava no campo. Não sei se pelo Palmeiras ou pelo 15, porque ele jogou pelos dois. Não, pelo 15. Não, Cazu, pelo 15. Pelo 15, pode ser. O Cazu veio para o Brasil com 15 anos jogar futebol de salão na Juventus, da Moca, no Juventus. Porque o pai dele era milionário no Japão e o futebol japonês insípido, em 1981, né, ele falou, bom, você quer jogar futebol, vem estudar aqui. São Paulo é a cidade que mais tem japoneses do mundo, depois das cidades japonesas, né? Não tem outra. E o Cazu veio jogar na Moca, e depois ele veio para o Santos, que o Santos emprestou ele para o Matsubara, emprestou ele para o 15, emprestou ele para o Palmeiras, depois ele foi para um monte de lugar. E não, Palmeiras não. Em 90. No Palmeiras ele não jogou. Não. Não jogou no Palmeiras? Eu acho que ele jogou no Curitiba, se eu não estiver equivocado. Ele jogou no Curitiba, certamente. No Palmeiras não. No Palmeiras ele meteu o gol. Lembra? No Morumbi? Gol do Paulinho McLaren e gol do... Ele foi fazer uma turnê com o Palmeiras no Japão, o Cazu. O Felipe está dizendo... 8-6. O Felipe está confirmando aqui. Vocês estão bons de memória, hein? Quando eu não estiver mais achando o caminho de casa, eu vou pedir ajuda. O senhor não era nascido? O senhor já era nascido, mas era como não? Criança, né? 86 eu já tinha visto um Rock in Rio até, pô. Que isso? Pô. Então, mas o Cazu foi assim, a vida dele, que está jogando ainda lá no Japão, né, com 54 anos. Caramba. O Eitimizobi fala aqui, se a China fizer o CT da base, agradeceria a China. O Ricardo Tavares, Cazu foi bem no Santos, até comemorei gol dele na Vila numa segunda-feira contra o Guarani. Foram 2 gols que o Cazu fez. Aliás, o Cazu fez acho que mais um ou 2 gols que não tem registro no amistoso, mas esses 2 ficaram marcados. O contra o Palmeiras, né, que o Paulinho McLaren fez gol também, e esse contra o Guarani, que ele pegou um chute do lado direito ali, rapaz, parecia, guardadas as devidas proporções, aquele gol do Nelinho na Copa de 78, que ele tá do lado direito, a bola faz uma curva, entra do lado ali, não foi a mesma curva, mas foi um golaço do Cazu. Pô, não sei porque que ele não ficou mais no Santos, devia ter ficado. Bom, o que mais aqui? Hoje eu estou com tempo. Fernando Mendonça, boa tarde a todos. Meu time ideal com este elenco é João Paulo, Madson, Boza, Velasquez, Kaique e Moraes, Sandri Sanches, Vinícius Anocelo, Marinho, Léo, Batistão e Ângelo. Ele está lá em São José dos Campos. Obrigado, Fernando. O que mais aqui? Quem eu não li? Carmen Ruiz, José Silva, verdadeiro desrespeito ao Zito. O que vocês estão falando aí da faixa de capitão? Do Pará pro Jamota? Ai. O Ricardo Tavares está lembrando aqui, jogou no Palmeiras mesmo. Ave Maria, que coisa. O Eduardo Rebs, o Cazu fez gol jogando pelo 15 de Jaú no Corinthians, no goleiro Ronaldo, no jogo com transmissão da Globo e da Bandeirantes. O passe dele era do Matsubara, que revelou também o Toninho Carlos. Aliás, eu estava vendo eu falei no Twitter... Márcio e Toninho... Não, Márcio não. Mas a grande zaga, Márcio e Toninho Carlos do Matsubara. O Márcio era do Marília, né? O Márcio Rossini era do Marília. Aliás, nesse domingo lá com o Vladir Lemos, teve a TV Cultura passando... repassando a final de 84, né? E o time do Corinthians que o Santos pegou era um timaço, né? Era Zenon, Dunga, Arthurzinho, Birubiru. O time do Corinthians era bom. E a porrada cantava, meu. Os caras davam no meio, da cintura para cima, e o jogo corria, a bola pulava, o campo era ruim, os caras jogavam. E hoje os caras ficam com essa frescura, o campo tá ruim, não sei o que, essa bobagem toda. Eu sei que é bom, o campo legal, o jogo flui melhor, né? Mas também vou te contar, sabe por quê? Que a molecada escuta a gente falar isso aqui, eles falam que os Pelé jogavam contra pedreiro, não sei o quê. Sabe, porque a bola podia pular o tanto que fosse. Naquela época os caras sabiam dominar a bola. Hoje em dia, é aquela velha história, o Tony sabe bem.
Se o sujeito a vida inteira dirigiu Ferrari, quando ele sentar num Fusca, ele está lascado. Agora, o contrário. Se o sujeito dirigiu o Fusca a vida inteira, na hora que ele pegar a Ferrari, ele vai voar. Mesma coisa no futebol. Essa geração PlayStation aí, os caras acostumados só com gramado lisinho, a bola vem, o cara domina, é uma beleza. Deu 2 pulos, o cara já mata de canela. Vê como era o gramado no tempo do Pelé. A bola vinha pulando, quicando, ele dominava. Dominava, metia chapéu, dava caneta, fazia gol. Agora ficam com essa frescura aí, o campo tá ruim. Isso sem contar a bola mais antiga, que nós não pegamos, eu também não vi, a bola que era amarrada, né? Quando chovia ficava pesado e os caras metiam a cabeça e saíam com a cara toda marcada. Né? Mas é outra época. Eu acho que hoje o que falta é inteligência emocional para algum jogador. Eu acho que aqueles caras do passado, o que eles têm para ensinar hoje, além de tudo, é a inteligência emocional. O que falta, às vezes, nesse momento que o Santos está vivendo, é a inteligência emocional. Se botar a cabeça no lugar. Né? Marinho, por exemplo, é um cara que perde a cabeça rapidamente, né, em termos, não de violência, nada disso, emocionais mesmo, né, de sentir que o jogador está afobado. Tá? Isso precisa ser... Mas, Tony, isso aí já foi falado. Inclusive que o Marinho... Você lembra aquela postagem que ele falou que não sou brasileiro, sou colombiano, sei lá o quê? Quem conhece de perto diz que ele sentiu mesmo não ter sido convocado. Ele acreditava piamente que ele seria convocado para a seleção. Então, assim, quando o presidente do Santos falou assim, o Marinho é um cara competitivo e que ele está incomodado com essa fase, eu acredito. Porque ele realmente acreditava, ele nutria o sonho de ser convocado para a seleção brasileira. Né? E isso impacta o emocional dele. E ele tem culpa? Não tem, porque você não sabe o histórico do cara, né? Desde lá atrás até chegar aqui. Às vezes ele não estava nem preparado. Talvez quando ele estava lá no Grêmio, esquecido e tal, ele falou, bom, beleza, minha carreira é essa aí e tal. O cara jamais imaginou que ele ia virar protagonista num time como o Santos. Ele não estava preparado emocionalmente para ser o rei da América. E aí quando ele falha e quando ele fracassa, é um choque de realidade. O cara não está preparado para lidar com os dois extremos, né? O de ser elevado à categoria de grande ídolo e de repente ele não dá resposta. Ele deve se cobrar quanto a isso. Enfim, por isso eu perdoo o Marinho. Eu acho que ele não tem culpa. Eu acho que ele precisava... Aí tem que ser uma coisa externa, se segurar nas declarações e tal. Eu acho que isso dá para ele controlar. Mas o dentro de campo, eu tenho certeza que isso impacta no rendimento dele. Ele achar que ele é mais do que ele realmente é, infelizmente. O Cadu Santos, Alex, domingo os jogadores não vão poder reclamar do gramado lá no Alfredo Jaconi. Os atletas têm elogiado o campo de Caxias do Sul. E nem calor também vai ter. A Erika Caetano me pergunta um negócio que vocês sabem quantos pontos o Santos tinha em 2008 na 21ª rodada? Boa pergunta. Putz, não sei. Porque foi o ano que o Santos mais penou, né? Acho que dos últimos. E que fez 45 pontos, né? Bom levantar isso aí. Eu não tenho essa informação agora. Mas o que interessa é se ganhar 15 agora ou 15 no final, chegando aos 45 tá ótimo. E nós vamos nessa. Tá certo? Meus caros, é isso. Se você fosse bem e tivesse contra o Chicão, o Bernardo... o Nando tá dizendo, o Marinho sentiu mesmo, né? É por isso que só pra gente encerrar, 12h35, o Tony, a barriga dele deve estar roncando, o Leandro também, que o Leandro vai lá para outro lugar depois que sai daqui, né? Eu discuto muito, e esse é um assunto seríssimo que a gente tem que discutir no futebol. De repente virou moda você colocar motivação, técnico motivador, palestrante. Aliás, o Diego vai virar palestrante, já virou, né? Você vê lá no perfil ele vai dar palestra em empresa, o Diego do Flamengo, né? Você tem que tomar muito cuidado com essa coisa de motivação e parte psicológica. São coisas diferentes. Se você pegar uma pessoa que está em depressão e você mandar motivar o cara, você motiva o cara na hora do jogo. Quando chegar em casa, o cara pensa em se matar. Isso é um negócio muito sério. Não dá para brincar com isso. Pegar qualquer Zé Ruela que lança um livro dizendo você pode, você consegue, e achar que dando palestra para jogador, e tem técnico que fala que o psicólogo aqui não é lugar de louco, tem um preconceito danado contra isso. Se você tiver um cara com um problema médico, um problema de ordem psiquiátrica, e você achar que só motivação resolve, você está lascado. Além de você arrumar um problema para o sujeito pessoalmente, você não vai resolver o problema dele no campo. Então motivação é legal porque ela funciona pontualmente.
né? Só que aprofundando não dá certo. Então eu não sei como é que está o trabalho hoje psicológico dentro do Santos, não tenho ideia de como é esse trabalho, quem faz esse atendimento, mas isso é um negócio muito sério que o torcedor tem que entender. Depressão, crise de pânico, ansiedade não é brincadeira, tem gente que tira a própria vida por conta disso. É químico, é um processo químico, não é só, hoje eu vou acordar bem, hoje eu vou ficar rico, que nem os caras que ficam milionários vendendo livro para um monte de tonto que acredita nisso. Pode até funcionar em alguns casos, mas em muitos não funcionam. Então se o cara tem um problema médico, químico no cérebro dele, que ele precisa tomar remédio, fazer terapia e coisa e tal, não vai resolver. Então, esse é um troço muito sério que a gente precisa parar de achar que só um técnico que berra, aí contribui muito essa coisa que a gente vê de bastidores. Vamos lá, não sei o que, o cara grita, o cara baba, o cara espuma, e acha que só gritaria dentro de vestiário resolve. Se for assim, todo jogo termina empatado, porque todo vestiário é rigorosamente igual. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Concordo com você em gênero, número e grau e só quero citar o atual líder da moto velocidade, o Fábio Quartararo, jovem piloto francês, que teve problemas durante a sua carreira no início, e até pouco tempo, né? E ele se tratou, inclusive, com psicólogo, psiquiatra, por ter acesso de raiva, problemas realmente graves, e que hoje estão, de outra forma, sendo vistos, gerenciados, enfim, a vida pessoal dele eu não sei, mas na pista ele consegue mostrar, e foi realmente confirmado que ele foi tratado aí, e continua esse tratamento em função de situações que ele vivia dentro da vida profissional dele, que é a moto velocidade, principalmente no controle, naquele controle de raiva, sujeito que perdia a cabeça, que tinha grandes problemas pessoais, e que melhorou muito e está aí para ser campeão do mundo, né? Mas com tratamento. Olha, alguém está dizendo aqui, cadê? Só para a gente fechar mesmo, que o Marinho precisaria, o Sidney F, precisaria ir para a Europa para ser convocado pelo Tite, como foi com o Veríssimo. Desculpa, o Sidney, o Marinho ele não vai se adaptar ao futebol da Europa. Não, ele não se adaptaria ao futebol da Europa. Acho muito difícil. Talvez ele fosse para uma liga em que ele ficasse escondido. Por isso que ele gostaria muito de ir para os Emirados, porque ao final da carreira dele ele ganharia muito dinheiro lá e ia ficar sossegado. Sinceramente, se eu pudesse dar um conselho para o Marinho, eu diria o seguinte para ele: ele tem contrato até o final do ano que vem, aqui no Santos. Ele não deve ganhar um salário pequeno. Ele talvez não ganhe um super salário, mas ele não ganha um salário que diga assim, o coitado está passando fome. Então assim, concentre a sua atenção onde você é importante, que é no Santos. Mude talvez algumas questões do seu comportamento, nessa coisa de querer ir embora e tal, de não ser reconhecido, porque quando o Marinho está bem, a torcida apoia. A torcida carregou o Marinho no momento difícil. Quando ele está mal, ele não pode pôr mais lenha na fogueira, ele tem que ficar tranquilo. Então, se ele ficar no Santos esse ano, ano que vem, quem sabe até ele renove o contrato, ganhando um pouco mais, e ele possa encerrar a carreira no único lugar na vida dele onde ele foi relevante. Porque se ele for para os Emirados, ele vai ganhar dinheiro, mas ele vai ser esquecido de novo. A não ser que ele fique um pouco lá e volte já com 32, 33 anos para jogar um pouco no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Palmeiras, que tem N opções. Aqui no Santos ele é importante, mas ele precisa entender isso. Muito bem, meus caros, vamos nessa. Leandro, um abraço, hein? Corre lá, senão você vai perder a hora de bater o ponto. Segunda-feira você está de volta. Seu destaque final. Um abraço, Alex, ao Tony, a todo mundo que assistiu a gente. Vamos ver aí essa semana de treino, o que o Carille tem aí para o Santos, se o Marinho bota a cabeça no lugar e consegue essa vitória aí contra o Juventude, que é um confronto direto e não pode perder essa partida de jeito nenhum. Valeu, Leandro. O Marcos Roberto está dizendo aqui, Neymar é utopia no momento. Quem falou em Neymar, ô Marcos? Não, Neymar é só quando tiver os 35. Eles aqui no Facebook, lugar do Marinho agora é pro Lacava. Vamos aguardar, eu tenho que esperar, né? A gente se empolga às vezes muito, o Lacava e tal, vamos ver, né? Dizem que é bom, mas vamos aguardar. Ô Tony, tem mensagem aqui, ó, o Efigênio mandando a foto da vitória do Santos. Pô, o corintiano me mandar isso eu até entendo, ô Efigênio, mas você mandar isso no Twitter, você quer me quebrar. Ele falou aqui, ó, em 86 viu o Cazu na Taça São Paulo no Pacaembu contra
o Matsubara, depois foi emprestado para o 15 de Jaú e retornou para o Santos em 90. E o Adalberto Medeiros também, grande Alex, no tempo do Cazu, o nosso Santos estava tão ruim que meu pai, que é corintiano, dizia que no Santos, tirando o Cazu, o resto era tudo japonês. Foi uma fase difícil mesmo. Mas olha, foi que nem o Tony falou, esse rapaz chinês aí, correr eles correm, né? Você não pode reclamar. Se ele tiver o mínimo de noção do que é futebol, uma dessas aí, vamos ver se ajuda. Alguém vai dizer assim, pior que o Pará ele não deve ser. Tá vendo? Tony, um abraço, seu destaque final, até a próxima, hein? Um abraço, Alex, um abraço, Leandro, Felipe Rei, a todos que nos acompanharam, muito, muito obrigado. 9 da manhã, domingo, Grande Prêmio da Rússia, em Sochi, lá na costa do Mar Negro, onde eu espero que não tenhamos mais acidentes como aquele que vimos na Itália e também na Inglaterra. Eles possam fazer Hamilton e Verstappen uma corrida um pouco mais lisa, né? Porque a briga está ficando tão acirrada que se deixar com punição ou sem punição, vão bater todas as corridas e aí vai ficar complicado. De qualquer maneira, esta é a Fórmula 1 no próximo domingo e eu afirmo aqui com muita fé, o Santos não cai. Vamos olhar para frente, vamos para cima do Juventude, porque eu acho que o Carille pode, pelo menos, segurar essa situação. Não digo que haverá nenhum fenômeno no Santos, mas o Santos acho que consegue, pelo menos, terminar o ano de pé para pensar melhor para o ano que vem. Até o próximo programa. Tchau. Valeu, Tony. Você vê que coisa engraçada, né? Se tivessem contratado o Carille no começo do ano, Felipe, a torcida do Santos ia ter tacado uma bomba na Vila Belmiro. Que é isso? DNA defensivo, não sei o quê. Hoje, às vezes a decisão que parece errada, no final é certa. Se tivesse contratado o Carille no começo do ano, o Santos não ia estar passando por isso. Percebe? Mas é aquela coisa, é timing, né? E entendimento do contexto. E já que eu tô com vontade de falar muito hoje, o Fernando Medeiros... Que isso? Hã? Você tá me enxotando? Ah... A caixinha de som tá querendo descansar também, tá me enxotando também. Acho que eu chutei. Desliga ela aí, Felipe. É aqui? Ave Maria, deixa eu ir embora, que ela quer mal assombrada essa caixinha de som, ela quer me mandar embora. Só dar uma informação rápida aqui. Perguntando sobre a Arena do Santos, ainda sem novidade, mas é aquilo, está em processo de. A coisa está caminhando na parte burocrática, em breve teremos novidades. Foi o Fernando Mendonça que perguntou, mas vai sair também, viu? Vai sair, a Arena do Santos vai sair, tenha fé. 12h44, meus caros, falei muito hoje, falamos muito. Vamos fechar esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei e a toda a equipe técnica aqui do Boc News pelos trabalhos aí nos bastidores, na edição e produção do programa, você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV. Na quarta-feira nós estamos de volta às 11h30 da manhã para continuar debatendo os assuntos importantes do Santos, tomara aqui com boas informações, quarta-feira aqui no Esporte em Destaque, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio de